Muito bom dia a todos, caros amigos e amigas do Centro Espírita João Batista, para mais esta atividade virtual na manhã deste domingo, como parte do nosso grupo de pais, Evangelização Infantil Juvenil, na Cidade Espírita Paulo Zerbeiro. Como sempre fazemos, a cada domingo, a partir das 10 horas, convidamos um amigo da casa para que possa trazer um tema alusivo ao nosso bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual. Hoje nós temos a grata satisfação de ter entre nós o nosso amigo Pedro Neves com o tema Doença e Cura Espiritual. Pedro Neves é um profícuo divulgador da doutrina espírita, é amigo da casa aqui do João Batista e também atualmente ele é o diretor de divulgação e eventos da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, aqui da nossa seccional de Jundiaí. Como sempre fazemos, para o início das nossas atividades, nós pedimos que cada um dos nossos amigos que estejam conectados possam desligar os seus celulares, colocar seus fones no mudo, para que a palestra possa ser discorrida normalmente. E também convidamos a todos para que possamos serenar o nosso coração, serenar o nosso espírito, possamos nos unir em perfeita comunhão, em uma oração, de forma que possamos elevar nossos pensamentos e nossos melhores sentimentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre e Irmão Maior, e a toda espiritualidade benfazeja, a esses abnegados trabalhadores da Seara de Luz, do Divino Mestre, que possam estar amparando os trabalhos desta manhã, desta palestra, incluindo o nosso amigo Pedro Neves no desenvolvimento desse ano. E com a oração do Pai Nosso, a conhecida oração dominical, ensinada por Jesus, quase 2.000 anos. Oremos em pensamento e em sentimento. Ao nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, que nos ampara e nos conduz. Assim seja. Bom, agradecemos a presença de todos os amigos que estiverem conectados através dessa plataforma para este momento fantástico, que é uma palestra virtual, com um tema também igualmente muito atual, doença e cura espiritual. Sem mais delongas, passo a palavra ao nosso amigo Pedro Neves, e desde já ele pediu que cada um, se quisesse ou interromper, se quisesse tecer algum comentário, fazer alguma pergunta, dependendo do tema que ele está explorando durante a palestra, que fiquem à vontade. Vamos lá, Pedro, por favor. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, é sempre um prazer estar aqui no Centro Espírita João Batista, que nos acolheu nas 3 vezes que nós viemos morar aqui em Jundiaí. Eu sou um cara insistente, a terceira é a melhor, é aquela que dá certo. Essa questão de doença é uma coisa que bate muito na cabeça da gente, principalmente nesse momento em que nós temos aí uma doença classe mundial, né? Que deixa a gente apreensivo e está causando aí tanto problema. O conceito de doença é uma coisa que bate fundo
em todos nós, e a gente vai olhar isso aí também do ponto de vista espiritual. Eu gosto muito de uma interação, então fique à vontade, quem quiser interromper, bater papo, é muito mais do que isso. A gente sabe que depois fica gravado, aí as pessoas podem ver o que a gente organizou. Eu organizei uma estrutura aqui de raciocínio, vamos em frente. Primeiro, do ponto de vista espiritual, o corpo e a mente não são realidades diferentes. O Espiritismo diz que formam uma unidade. Então, nada acontece na mente sem que se reflita no corpo, assim como nada acontece no corpo sem que a mente perceba. Isso aqui é uma percepção, vamos dizer, materialista, né, da medicina. Está dizendo que a primeira conexão que existe é o corpo e a mente. Mas para o Espiritismo, a unidade primordial é entre o espírito e o corpo material. Então, além do corpo e da mente, que obviamente tem uma conexão, né? A medicina já reconhece que as consequências físicas elas começam primeiro na mente, e o Espiritismo diz que as consequências materiais começam no espírito. Eu gosto de repetir sempre que a nossa realidade não é que eu sou um corpo com um espírito. Eu sou um espírito que momentaneamente está num corpo. Isso muda completamente a perspectiva. Momentaneamente, por um período, a minha realidade eterna, a minha realidade é o espírito, que para poder fazer essa conexão com a matéria, se reveste de uma interface, já que a gente está no mundo digital, né? Nada mais próprio do que dizer que o perispírito é uma interface, fica tão bonito, né? A USB do espírito é o perispírito, que nada mais é do que um fluido cósmico universal que está transformado pelo espírito para poder fazer essa conexão, né? Em algum lugar lá das obras espíritas, Kardec, o André Luiz, se eu não estou enganado, nos diz que o perispírito é como uma roupa. A cada situação, a cada planeta, a cada lugar que o espírito vai se manifestar na matéria, ele tem que transformar aquilo para adequar essa interface. Então, o que é eterno é o espírito, o que é momentâneo, o que é transitório é o corpo, através do qual na matéria se manifesta o espírito usando o perispírito. Então, nada, parafraseando aí o que eu encontrei na internet, né? Nada acontece na matéria sem que tenha acontecido no espírito, mas existe uma interação entre o que está acontecendo na matéria está influenciando o perispírito e o espírito e vice-versa. Então, às vezes, tem coisas que a gente faz materialmente que isso marca o perispírito. Tem uma outra passagem no livro, esse é do André Luiz, eu lembro bem, em que ele está numa... Agora eu vou pedir desculpas porque eu não tenho certeza em qual dos livros dele que eu li isso. Mas tem um momento em que o mentor está conversando com o André Luiz e está falando o que você enxerga no perispírito dessa pessoa que está pedindo ajuda e tal. Eu enxergo um monte de pontos escuros no perispírito. Porque sua visão ainda não está completamente, né, aperfeiçoada, mas cada ponto desse, e eram vários pontinhos pretos que estavam no espírito, foi um aborto que essa pessoa fez. Ela, durante a sua vida, fez aborto. Então, essa ação acabou marcando o perispírito. E dessa forma, essa coisa toda acontece. Agora, vamos lembrar mais uma coisa importante, né? Não trouxe aqui essas imagens, mas vocês vão lembrar, esse caso se tornou famoso, que um japonês começou a tirar fotos de cristais de água, né? E quando a pessoa estava lá mentalizando, por exemplo, amor, o cristal de água congelado, que ele conseguia fotografar uma coisa harmônica, né? E aí, quando tinha palavras como ódio, raiva, esse cristal de água congelada ficava todo disforme. Ou seja, ele comprova o poder que o pensamento tem sobre a formação da água. E vale a pena lembrar que 60% do nosso corpo é água, não à toa, né? Então, nossos pensamentos influem materialmente, diretamente, no nosso corpo material, assim como ações que a gente vai tomando refletem no nosso corpo perispiritual.
Vamos entender aqui a coisa. Agora bateu o lógico racional, né, Walter? Ser passo a passo. Do latim, doença significa dolência, né? Dolentia significa dor, padecimento. Aí tem um médico que, em 1987, diz que doença é uma alteração ou desvio do estado de equilíbrio de um indivíduo com o meio ambiente. Aí o meio ambiente ele diz que é ele mesmo, né? Eu que o diga as minhas dores da velhice. Eu não sei quem diz que isso aqui é melhor idade. Melhor idade é quando não doía a minha coluna, mas tudo bem, vamos em frente. Aí o médico francês, lá em 2000, disse: a doença não é uma variação da dimensão da saúde, ela é uma nova dimensão da vida. Percebe, né? Que vai de dor a padecimento até uma dimensão da vida. O que o Canguilhem aqui está dizendo é que doença é uma dimensão diferente. Você está vivo, você pode estar doente, né? E aí, uma definição um pouco mais, né, extensa, que é um fator externo ao equilíbrio normal. Resultado, olha só, de uma reação saudável de defesa, ou até mesmo de adaptação do indivíduo às condições novas e diferentes. Saiu de dor para uma necessidade de adaptação ou de defesa. Por exemplo, quando a gente tem febre, né, que é aquela coisa horrorosa que a gente sente, né, ainda mais numa gripe danada aí que eu estou passando por uma gripe atrás da outra nos últimos 2 meses. Tomei a vacina AstraZeneca, a primeira dose, tive uma reação violenta. Então, aquele sintoma de dor, de padecimento, que era classificado como doença, agora diz é uma reação saudável do organismo, o organismo se preparando para se defender, né? A febre é a reação do organismo em que os anticorpos estão travando uma guerra contra elementos estranhos que invadiram o nosso organismo. Segundo a OMS, saúde agora é o completo bem-estar mental e social, físico, mental e social. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. E doença é a falta ou a perturbação desse estado. Então, ele define doença definindo primeiro saúde, mas ainda colocando físico, mental e social na esfera material, como é próprio de uma instituição como essa, né? Olha só que interessante. Tem uma iniciativa da OMS aí querendo classificar a velhice como uma doença. E tem uma reação muito forte que aí ele tá o quê? Ele está velho. Então tem uma série de sintomas que estatisticamente vai dizer ele tem isso porque ele está velho. Mas aí os cientistas estão dizendo, espera aí, tem outras doenças que ocorrem nas pessoas mais idosas, né? E aí tem inclusive uma discussão sobre o que é idoso, né? Em países onde tem um sistema de saúde pública mais precário, o idoso é considerado idoso a partir dos 60, em outros lugares a partir dos 70, já tem uma discussão, mas aí a preocupação é aumentar o preconceito, né? Interferir no tratamento, na pesquisa, na estatística de doenças que ocorrem também em pessoas nessa faixa etária. Então, tem uma discussão aqui e eu vou ficar nesse caminho de que a doença é a falta de bem-estar físico, mental e social, que é uma coisa mais ampla. Então, esse é o bem-estar, não é só uma questão de que quando a gente tem aquele sintoma de reação natural do organismo, ou reação natural da sociedade, ou reação natural espiritual. É por aí que eu pretendo desenvolver. O espiritismo. O perispírito, como eu já falei, assimila, produz fluidos, interage com o corpo material, né? E isso aí pode definir se ele está no estado saudável ou doente. Segundo o espiritismo, não existe o acaso. A origem da doença é espiritual, qualquer que ela seja, ou da ação insuficiente ou desequilibrada do espírito, que, mesmo quando a gente está num estado que não tem bem-estar, então vamos ficar por aí, né? Estou triste, estou chateado, estou com raiva, estou fazendo uma ação egoísta, não estou conectado com o amor universal, não perdoo alguém, né? Eu estou fora da caridade não há salvação, quer dizer, não estou sendo condescendente, não estou conseguindo exercer a caridade, né? Isso aí causa um não bem-estar, né, por essas ações que vão mudando as nossas energias espirituais e predispondo o espírito e a matéria
a ter um estado de infelicidade. Olha que legal, né? Expandindo um pouco o conceito, doença é quando eu não estou no caminho do desenvolvimento espiritual. Também, segundo o Espiritismo, as doenças acontecem porque, pelo nosso estado evolutivo, a gente está nesse planeta e nessas condições de planeta, né, causam uma série de dores, causam uma série de desconforto, causam uma série de doenças ou de desequilíbrio, né, que também pode ter como fundo a hereditariedade e a predisposição espiritual para doenças que foram definidas em ações passadas. Então, não vamos perder essa perspectiva, vamos colocar no foco. Vamos lá. A sua situação atual é definida pelas ações anteriores, pela reação que cada um tem nas situações que está passando, e, obviamente, né, se a gente tivesse, nas condições do nosso planeta hoje, vamos lembrar que há uns 100 anos atrás, né, 100, 150 anos atrás, se a pessoa fosse diagnosticada com tuberculose, era uma sentença de morte. A pessoa sabia que não tinha o que fazer, ia tratar paliativamente durante um certo tempo, mas a pessoa que está daquele jeito, assim como hoje, né, quando a pessoa tem um câncer no fígado, por exemplo, é uma sentença de morte. A pessoa já sabe que aquela é uma doença que não tem cura. Então, essa é uma condição do planeta. Vai sofrer, vai passar por aquilo, mas não vamos esquecer que aquilo que está acontecendo ou é porque tomou algumas ações que desequilibraram anteriormente, ou também, em outra circunstância, né, acontece muito, a pessoa passa por aquela situação de sofrimento para causar transformações nas pessoas que estão ao seu redor. Né? Nós sabemos como cuidar do corpo, ou não. E mesmo sabendo, decidimos cuidar ou não. Quer dizer, se você não sabe cuidar, vai se informar, vai procurar, né? Estudar a respeito do assunto, ver o que é melhor. Mas mesmo assim, né, eu falo sempre brincando que tive que passar por uma cirurgia bariátrica para reequilibrar o meu peso, porque um mentor espiritual disse: meu filho, se você não emagrecer nos próximos 3 anos, você não sai mais de uma cadeira de rodas. Isso é um incentivo enorme. Aí eu fiz uma ação radical para reequilibrar o que eu causei de desequilíbrio durante uma vida toda. Isso tem consequência. Minha coluna que eu digo. Até hoje, todo dia dói. Tem dia que dói mais, tem dia que dói menos. Essa é a realidade. É uma decisão. E a decisão que você toma a cada dia, a cada momento que você está passando. Mas não só na questão, vamos dizer, de fitness ou qualquer outra coisa. É principalmente a decisão que a gente toma em relação ao que a gente pensa, o que a gente faz, né? Quais são os nossos desejos, quais são as nossas reações perante as situações de dificuldade. Né? E aí o Kardec diz que as doenças fazem parte das provas e vicissitudes. E essas doenças são inerentes ao estado material ainda da nossa natureza, da inferioridade do mundo que nós habitamos. As doenças que nós passamos hoje, os sofrimentos, os padecimentos, a necessidade de reequilíbrio, ela é característica do nosso status. As paixões e excessos de toda ordem semeiam em nós os germens malsãos, às vezes hereditários. Então, aí está o nosso querido codificador. Conforme nossa evolução espiritual, nós exercemos efeitos fluídicos, bons ou maus, sobre o nosso perispírito, que repercute no corpo físico. Isso a gente já falou bastante. Atraímos, essa é a questão mais importante, atraímos bons espíritos que nos influenciam com seus fluidos benéficos, ou espíritos maus, sofredores de fluidos maléficos ou enfermos. E a enfermidade num conceito, vamos lá, né? Maior do que a enfermidade, né, material. Na Terra, as doenças vão ser um fato inevitável, né? Por conta do nosso estado evolutivo. E necessário para o desenvolvimento intelecto-moral. A frase, né, que condensa tudo isso é: a doença é a cura do espírito. A necessidade da doença é a necessidade de reequilibrar o espírito, de retornarmos ao caminho de evolução espiritual.
Se eu sou um espírito eterno que momentaneamente está num corpo, o propósito, o objetivo, o foco, a parte mais importante, o essencial, o crítico, o emergencial é a evolução espiritual. E a gente se perde no meio do caminho, né? A gente esquece que chegou do lado de lá na hora que foi planejar a nossa existência, né? Tem até uma peça de teatro uma vez que eu vi lá entre os jovens, né? É uma filhinha assim, e aí o personagem está lá todo animadinho, que ele vai agora combinar, né? Ah, agora é minha vez, eu vou reencarnar e tal. Aí chega, e é um jovem, né? Tem um espírito mais velho lá, eu gostaria de consertar essa questão, essa outra, né? 2 ou 3. Aí o mentor fala, legal, vamos lá, então vamos fazer o teu plano aqui, né? Aí chega, olha, eu queria fazer isso. Pôr uma lista desse tamanho, todo animadinho ali e tal. Aí o mentor falou assim, vamos devagar. É que você ainda não tem a condição de lembrar todas as suas vidas, mas você realmente é uma pessoa entusiasmada quando está no plano espiritual e pediu uma lista aqui de 222 assuntos para você resolver. Vamos resolver os 3 primeiros mais importantes e depois, na próxima vida, você resolve para não repetir essa história de você pedir acima da sua capacidade de realização. Então, na Terra, nós estamos ainda recebendo aqui as oportunidades que são as oportunidades necessárias para a nossa evolução. Não existe fardos pesados para ombros leves, mas a gente se perde, esquece e acaba entrando, né, no consenso geral de procurar só o conforto material, de julgar as coisas que acontecem só do ponto de vista material, mesmo quando a gente tem o conhecimento suficiente para lembrar essas outras coisas. Agora, quando é que a doença pode aparecer? Né? Quando a gente tem uma perturbação ou desequilíbrio físico ou espiritual. Né? E quando isso acontece de um modo intenso e demorado por nós mesmos ou sob influência de outras pessoas, que a gente não pode esquecer. A influência, ela existe o tempo todo, mas tem um filtro do livre-arbítrio que a gente decide aceitar ou não aceitar aquela influência. Né? Então, e tudo é uma questão de intensidade. Eu pus essa foto aí que eu achei muito legal da pessoa lá se equilibrando, né? Então, quando é que a doença pode aparecer? Quando a gente perturba ou desequilibra. A questão toda é o equilíbrio. A perturbação é uma variação, uma diferenciação daquilo que a gente deveria estar usando. E qual é o equilíbrio? Bom, eu não tenho como usar outro exemplo, né? Acho que o Walter vai até dar risada, porque como físico, né? O equilíbrio é quando você está com todas as suas forças anuladas. Você está parado, esse é o equilíbrio. E o equilíbrio ele pode ser um equilíbrio estável. Imagina, por exemplo, uma bola num chão, assim, né? Tranquilo, tá estabilizado, você não vai para lugar nenhum. Um equilíbrio instável é se você está uma bola em cima de um monte, assim, que para qualquer lugar que você vai, dá qualquer toquezinho, ela sai daquele estado. Né? Mas também a gente pode estar em equilíbrio quando a gente está em movimento. Você está numa situação estável e movimentando. Isso é o que a gente deveria buscar. Agora, quando a doença pode aparecer? Com desgaste fluídico ou assimilação de fluidos maus, de outros ou do ambiente. Então, você está num ambiente ruim, né? Escolha os ambientes que você vai. Obviamente, se você for num ambiente em que a maioria das pessoas lá estão num estado mental desequilibrado, estão pensando em fazer o mal para as pessoas, ou então estão num estado extremamente agitado, aquele ambiente vai ter fluidos desequilibrantes. Né? As pessoas que estão lá criam um ambiente espiritual. A resistência natural, nesse momento, é quebrada e o organismo fica mais exposto ao surgimento de enfermidades ou a contraí-las do mundo exterior. Um bom exemplo para isso é a herpes. Uma vez que você pega a herpes, ela está no seu organismo o tempo todo, nunca mais vai sumir, vai ser o seu companheiro. É que nem uma bactéria, que é a coisa mais maluca que existe. Um ambiente extremamente agressivo é o nosso estômago. Nosso estômago tem ácido hipoclorídrico. Você pega o ácido hipoclorídrico, né, fora do ambiente, assim,
Eu fiz isso uma vez no laboratório, sem querer. Você tem um papelzinho assim chamado tornazol, que quando você coloca numa solução ácida, ele fica verde. E o ácido clorídrico ele é gás. Ele não está em estado líquido. Mas ele fica misturado com água, para você poder manipular, mas quando você abre o vidro, ele está evaporando. Então, meu amigo Zezo vai lá, cheira esse negócio e tufa, desmaiou. Foi a primeira vez que eu vi um cara, quase que ele quebra o vidro de ácido em cima dele. E eu pego o papelzinho assim e passo em cima do vidro, né? Na boca do vidro, ele ficou verde. Eu assustei, soltei assim, ele caiu ali assim, derreteu. Esse é o estômago. Tá? Úlcera acontece quando aquela célula de proteção, olha que coisa maravilhosa o organismo, ele se protege contra aquele ácido, né? Mas às vezes fura um pouquinho e dá uma úlcera. Nesse ambiente extremamente agressivo, tem uma bactéria chamada H. pylori, que ela forma uma cápsula, ela fica ali, ela sobrevive nesse ambiente. E quando a gente adquire H. pylori, que é o meu caso, é uma questão de vez em quando ela manifesta ou não manifesta. 90% da população, ou 80% da população do mundo já se contaminou com a tal da H. pylori. Né? Ela convive, ela está ali. A gente tem um monte de micro-organismo dentro do nosso organismo, inclusive a herpes, que quando a resistência baixa, ela se manifesta. É mais ou menos isso. Tá? A nossa resistência espiritual abaixa e as enfermidades se manifestam. Né? A gente fica predisposto a aparecer essas coisas. Então, a manutenção do equilíbrio físico e espiritual é a força mais eficaz de prevenção contra doenças. Porém, mesmo que a gente tenha equilíbrio físico e espiritual, né, se no nosso plano de vida está a passar por uma situação, né, o que vai acontecer é que, quando a gente passa por aquela situação, né, é necessário você passar por aquilo, o equilíbrio físico e espiritual vai ajudar a gente a passar de uma forma com menos sofrimento. E como evitar, então, as enfermidades? Cuidar do corpo, cultivar bons pensamentos e sentimentos. Olha que coisa fácil, ao mesmo tempo tão difícil, né? É só você ter pensamento bom o tempo todo, você praticar o bem o tempo todo, não praticar o bem, nunca praticar o mal, ter bons sentimentos, né? Aquela pessoa lá na tua empresa que fez aquela baita sacanagem, roubou uma ideia sua, sacaneou, fez maledicência, você faz uma oração e pede para que Jesus o abençoe de ter colocado na tua vida para você poder aprender, no mínimo, paciência, no mínimo, resignação, no mínimo conformidade sobre aquilo que a gente precisa. Agora, e se a enfermidade aparece? Quer dizer, eu tenho lá a gente vê pessoas que têm um estilo de vida física saudável, come saudável, pratica esporte, né, está envolvido com atividades para ajudar terceiros o tempo inteiro e, pufa, aparece. Essa semana voltou para o plano espiritual um amigo meu, que é da minha loja maçônica, o Reginaldo Palmerim, que ele estava metido em um monte de atividades assistenciais. Ele era a pessoa que saía à frente e movimentava, sim, muitas pessoas aqui na cidade. A família inteira dele pegou Covid e ele preocupado com a família, com a nora, o neto dele, recém-nascido, todo mundo passou assintomático. O Reginaldo vai, adquire a doença, vai lá para o respirador, entra em coma, dá uma infecção no rim e desencarna. Então, desencarnou, chegou a hora dele. O mais bacana dessa história é que houve todo um movimento lá que a filha dele pede para a gente, não manda coroa de flor, não, manda cesta básica, ele gostava tanto disso. Então, houve um mutirão aqui em nome, né, dessa passagem dele, e, sei lá, algumas centenas de cestas básicas foram arrecadadas em nome dele, em vez de arrecadar coroa de flor. Achei uma coisa maravilhosa. Mas se a enfermidade aparece, como é que você tem que fazer? Primeiro, isso é um alerta quanto à nossa conduta. No meu caso, foi um alerta mesmo ali, assim, ó, escuta aqui, carinha, ó, você andou fazendo umas bobagens aí, você se desviou do caminho, toma tenência. Ou, né, um alerta quanto à nossa conduta atual, ou, escuta, isso é uma consequência do passado, para o seu reajuste e volta ao equilíbrio. Agora,
procura não complicar com tristeza, desânimo, revolta ou agressividade. Eu sempre lembro dessa história que eu acho interessante, né? Nesse momento, nos momentos de dificuldade, vem aquele sentimento: por que eu? Porque você pediu, porque você merece. Você merece passar por essa situação. É por merecimento que você está passando. Ou por merecimento porque a providência divina está colocando aquilo para você se desenvolver, ou porque você merece pelas coisas que você fez. Então, não complica com tristeza e desânimo, que é difícil, né? Difícil você passar por uma situação daquela, né, de dor, de desconforto, e ainda lembrar: puxa vida, tem algum aprendizado que eu tenho que ter aqui. Mas principalmente a revolta contra a providência divina. Por quê? Porque isso aí muda o teu pensamento, teu estágio de vibração, e aí dificulta, né? E pior do pior é você ser agressivo. Isso não devia ter acontecido comigo, blá, blá, blá. Eu estou nessa página aí. Qualquer coisa que me, me sai daquilo que eu gostaria, que me causa desconforto, eu entro numa pista de agressividade, que é uma coisa louca. Já recebi um aviso, inclusive, do meu pai, que desencarnou: controle sua agressividade. E vira e mexe, eu escorrego. E, principalmente, buscar na medicina e nos recursos espirituais o alívio possível, ou, quem sabe, até mesmo a cura. Não tem essa de resignação: eu estou doente, eu tenho que sofrer pela doença. Não. Se eu estou desequilibrado, eu tenho que me reequilibrar, cara pálida. Então, você tem que usar todos os recursos que estão ao seu alcance. Todos os recursos que estão ao seu alcance. Esse negacionismo aí não é legal. Não, olha, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sei que eu tenho que sofrer com isso, vou sofrer com resignação. Legal, se equilibra, não entra em desespero, não entra na tristeza, mas vai atrás. A nossa responsabilidade é se reequilibrar. Não é sofrer no desequilíbrio. Agora, se isso aí demora muito mais tempo do que a gente gostaria, aí sim, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance para mudar mentalmente, para buscar a cura, etc. e tal. Então, aí o lado da resignação é muito importante. Frente às enfermidades, né? Deus pôs ao nosso alcance os meios de cura, ou eliminar ou abrandar. E o instinto de conservação, que é natural, né? Todos nós temos o instinto de preservação da vida, porque a vida é um presente divino maravilhoso. A vida é um presente que a gente não pode esquecer. Lembra a fila de espíritos que estão aqui no planeta para ter a chance da vida material para poder melhorar? A proporção é 1 para 20. Então, pensa o seguinte: olha, essa chance que nós estamos tendo da vida, é o nosso dever procurar esses meios para aproveitar ao máximo essa nossa situação atual, né? E principalmente nos conscientizar que o que causou a enfermidade, né? Quanto ao que causou a enfermidade, nós mesmos, né? E modificarmos para melhor o nosso comportamento, a fim de evitar o prosseguimento do mal e não ter um agravamento, né, da situação. Que, apesar das limitações, todas as enfermidades nos causam limitações. E eu lembro de uma passagem também em que tinha, acho que André Luiz comentando lá, né? 2 espíritos em situações em que eles estavam completamente imobilizados, né? E as pessoas que chegavam perto de um enfermo desse que estava tetraplégico passavam mal. Tamanha era a revolta que o espírito estava de estar naquela situação. E o outro, né, numa situação de resignação, criava uma aura espiritual completamente diferente e positiva. Então, apesar de que a enfermidade causa algumas, né, limitações, a gente tem que compensar, mantendo equilíbrio nas outras áreas que não estão comprometidas, e assim adquirir o merecimento para o socorro espiritual. Agora, nós que gostamos dessa história aí de toma passe, e vai lá e procura fazer reuniões de cura espiritual e tal, ação fluídica cura qualquer doença, né? Não, nós temos limitações. Pode
ser um analgésico, pode ser um paliativo, né? Mas a ação fluídica ela está fundada em leis naturais e essa faculdade ela tem limites que estão definidos pelas próprias leis naturais. A ação fluídica ela pode dar sensibilidade a um órgão que existe, dissolver e desaparecer um obstáculo, né, ao movimento, à percepção. Pode cicatrizar uma ferida, o fluido se torna um verdadeiro agente terapêutico, mas é evidente que não pode remediar a ausência ou a destruição de um órgão. Ou seja, tem limite, não tem jeito. Então, tem doenças que são fundamentalmente incuráveis. É ilusão crer que a mediunidade curadora vai livrar a humanidade de todas as enfermidades. Aliás, existe um motivo para essas coisas incuráveis. É o fato de que aquele espírito e as pessoas que estão em volta têm que enfrentar uma situação em que eles são impotentes. E não é só a doença, né? Tem situações de desequilíbrio social que a gente é impotente. Nós não temos a capacidade de mudar aquela situação. E aí, o exercício é o exercício da compreensão da necessidade de evolução e da justiça divina, da sabedoria divina. Quando a gente bate contra um muro que a gente não consegue fazer nada, quando a gente está numa situação que foge ao nosso alcance, é o exercício da humildade, da resignação e da compreensão que essas coisas exigem da gente. Não é um exercício fácil, né? Todas as pessoas podem ser curadas? É lícito buscar a cura, mas não se pode exigir, né? Porque vai depender da condição de atração, fixação dos fluidos curadores, né? Por quem os irá receber fé, afinidade e do merecimento ou necessidade espiritual do enfermo. Então, todas as pessoas podem ser curadas? Todas as pessoas devem buscar a cura, todas as pessoas devem buscar a cura mais importante. Não vamos lembrar, a doença é a cura do espírito. E às vezes as manifestações, elas continuam acontecendo porque o espírito ainda não aproveitou, não se reequilibrou, não aprofundou com o conhecimento e a consequente mudança de comportamento. Comportamento emocional, comportamento material, comportamento mental, comportamento espiritual. Então, a necessidade do enfermo ainda não foi atendida, por isso que estica. E mesmo aquelas coisas que são incuráveis, né, mesmo algumas doenças incuráveis, acontecem o que a medicina fala, não consigo explicar. Ora, eu tenho um caso na minha vida de uma pessoa que teve um câncer no esôfago, e aí ela recebeu um diagnóstico de que ela teria no máximo 1 ano de vida, e aí substituiu uma parte do esôfago. A vida dessa pessoa virou uma sequência de sofrimento. Mas ela teve um desequilíbrio tão grande, mas tão grande, isso refletiu em todas as pessoas do núcleo familiar. Durante um certo tempo, ela passou a viver só para si mesma, né? E aí ela fez tudo o que ela queria fazer. Ela viveu intensamente todas as experiências materiais que ela queria, porque ela tinha 1 ano só de vida, então ela tinha que viver intensamente. O primeiro momento foi um momento de negação, depois foi um momento de revolta, depois foi um movimento de reaproximação com Deus, com o divino. Ela teve uma fase que eu chamo a fase espiritual, né? Foi lá, movimento jovem e tal. Já se vão mais de 30 anos que essa pessoa tinha 1 ano de vida. Ninguém consegue explicar como é que ela está viva. E sofrendo o tempo todo, né? Então, as doenças incuráveis e a medicina, às vezes, levam alguns sustos. Quando uma pessoa tem merecimento, ou a existência precisa continuar, ou as tarefas que estão a cargo dele exigem uma saúde, a cura pode ocorrer em qualquer tempo e lugar, até mesmo sem intermediário. Aí tem um outro caso de um médium, né, o seu João Estela, que já está no plano espiritual. Tem um centro espírita em São Carlos com o nome dele. Tinha tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente dependendo dele. Ele criou uma circunstância assim que a espiritualidade foi prorrogando. Foi prorrogando. E o seu João, no finalzinho, assim, ele já estava meio míope e tal, né? Aí ele não enxergava direito as pessoas.
Às vezes a pessoa chegava perto dele e falava assim, desculpe a pergunta, mas você está encarnado ou desencarnado? Não, eu estou encarnado, seu João. Por quê? O senhor está vendo alguma coisa? Não, eu já não consigo mais te distinguir quem está vivo e quem não está. Muito engraçado. E a necessidade das pessoas era tanta que ele meio doentinho, era impressionante, né? Ele até meio arcadinho, mas era tanta coisa boa que ele conseguiu fazer, que tanta pessoa que precisava da ajuda dele que postergaram o desencarne dele e foram mantendo a saúde. Então, quando a pessoa precisa, tem merecimento, a vida dele pode ser modificada de acordo com aquilo que ele está fazendo. Bom dia, Pedrão. Macari, posso falar alguma coisa, meu jovem? Claro. Ô, Você Macari, tá você está bom? aí? Não tinha visto. Rapaz, eu tenho problema aqui para entrar aqui, por isso eu Diga. me prejudicado. Não, só acrescentando esse exemplo, falando do Divaldo. Divaldo teve duas oportunidades, né? Uma da garganta, ele teve um câncer na garganta, É, e foi curado pela Sheila, junto com o Chico Xavier, e teve um problema cardíaco que os médicos falaram para ele, amigo, tá chegando a hora. Os médicos já foram e tal, e ele continua aí, com 94 anos de vida. Só para pois acrescentar. é. É verdade, então. Mas também tem uma outra questão, né? Às vezes a pessoa não passou por tudo eu estou falando assim de que você está falando da cura, né? E eu estou falando também da extensão da vida por motivos, vamos dizer, mais nobres ou às vezes pelo contrário também, né? A pessoa precisa continuar passando por aquilo e ela continua naquela situação. Viver faz parte do Então, mas aprendizado e da cura do espírito. o Divaldo foi a extensão da vida, né? Também. Entendi. Estou dizendo que tem um contraponto. Existe outro lado também. Às vezes, o bem para o doente está em continuar sofrendo aquela dor ou limitação que o reajusta. Então, é isso que eu lembrei aqui. E a doença é uma terapêutica da alma, no mecanismo de evolução humana. É filtragem no corpo dos efeitos prejudiciais dos equilíbrios espirituais. Funciona como processo que induz a reflexão e disciplina. Posso só fazer um comentário, Pedro? Pode, deve. Nessa gancho que o Macário deu do Divaldo, né, que teve duas curas espirituais, né? Lembrando que, em consonância com o que você disse no slide passado, que nós devemos buscar a cura pela medicina também, o próprio Claro. com todo o quilate e amparo espiritual que ele possui, o ano passado, em agosto, ele se submeteu a uma cirurgia aqui em São Paulo, para cirurgia delicada, para correção de 3 hérnias de disco, que já o afetavam há mais de 30 anos. E veja bem, ele com 93 anos. Por quê? Porque, de alguma forma, a espiritualidade enxerga que ele está sendo útil para a humanidade, para a sociedade, e que ele pretende prosseguir na tarefa. Aí eu interpreto isso de uma outra forma também, Walter. O fato dele ser uma pessoa com essa projeção toda, ter que passar por uma cirurgia física, material, é um exemplo muito grande para todo mundo. Olha, o Divaldo, que tem acesso a tudo isso, teve que usar medicina. Então tem esse aspecto aí também. Parafraseando, sem absolutamente querer me comparar com o Divaldo, mas o caso do meu câncer na coluna foi uma cirurgia espiritual, porque estava numa posição inoperável. Meu tio disse que eu não poderia operar aquilo ali, porque o risco de eu ficar paraplégico era imenso. E uma cirurgia espiritual, eu tenho uma ressonância magnética antes com o tumor e depois sem o tumor. Na sequência, as dores continuaram muito fortes e eu tive que fazer cirurgia física de 3 hérnias de disco, que hoje, felizmente, tem um avanço enorme. Eles enfiam uma sonda, né, de 0,5 milímetro, olha o tamanho, vai até lá no meio da hérnia, entre as duas vértebras, e com onda de radiofrequência, eles liquidificam aquele tecido que está ali, né? E eu tinha 3. Anestesia local, eu entrei no hospital. Na sala cirúrgica eu entrei ao meio-dia, saí às 1h10, às 3 horas da tarde eu estava andando, saindo do hospital e vindo para casa, com colete lá, etc. E tal. Meu pai, quando fez uma cirurgia de uma hérnia de disco, demorou 4 meses para se recuperar. Então, né, tecnologia aumenta. Mas vamos em frente. Eu queria falar um pouquinho de outro tipo de doença, da doença social, do desequilíbrio da nossa sociedade.
Nosso modelo de sociedade feudal ainda permanece em muitos aspectos, em que tem uma elite, né, tem uma separação, então tem um topo, né, alguém está lá no topo dessa pirâmide, a base da pirâmide é muito maior, que tem muito mais pessoas marginalizadas, servos. Essa aqui é uma fotografia do modelo feudal, né? E o mais importante é que tem aqui uma separação entre a elite e o povo. Tem um pedacinho pequeno aqui que se usufrui, tem privilégios, etc. e tal, e um resto muito mais amplo, muito maior, né? Que tem lá suas dificuldades. Então, a procura de uma nova ordem social em que o homem não seja o lobo do homem, mas o seu irmão, é o sonho da nossa humanidade. Essa é a doença social que a gente tem que regenerar. Eu gosto muito dessa imagem, né? A sociedade também está buscando o seu equilíbrio como instituição em que a maioria determina comportamentos equilibrados em relação à ordem divina, às leis divinas e naturais, né? E cada indivíduo se coloca num ponto onde ele deseja, um ponto mais equilibrado ou um ponto menos equilibrado. Palavras de Emmanuel, que é aquele livrinho maravilhoso, diz que, se eu não estou enganado ali, não lembro se era pergunta ou página, mas se a memória não me ajuda, não me falha, em algum momento perguntam lá, né, qual é a função desses regimes totalitários? É despertar a consciência da humanidade para que isso está errado. Então, qual é a função das doenças sociais? Despertar a consciência e despertar os indivíduos, né? E despertar a coletividade para aquelas transições que a gente tem que fazer. Então, quando a gente olha essa etapa que nós estamos passando aí, né, em que deu uma chacoalhada geral aí na humanidade como um todo, a sociedade está tendo que aprender. E nós vamos descobrir, entre tantas coisas, que, por exemplo, países mais ricos acabam comprando vacinas em quantidade suficiente para vacinar 10 vezes a sua população, enquanto os outros países não têm acesso porque eles foram lá, pagaram na frente e a vacina da Covid está lá, Estados Unidos e Europa, né, Alemanha, e agora eles começam a fazer doações para os países mais pobres, ainda que em uma quantidade menor, mas pelo menos já desperta, né, esse tipo de atitude, já desperta esse tipo de consciência, já desperta esse tipo de discussão. Então, a sociedade também precisa se equilibrar espiritualmente. A gente não pode esquecer que todos nós pensando, né, cada um de nós forma a sua atmosfera espiritual e todos juntos formamos uma atmosfera espiritual planetária. Qual a saúde mais importante? Espiritual, fisiológica, mental, psicológica, social, todas elas? Como a gente sabe que a base é o espírito, então a saúde mais importante deveria ser a parte espiritual, obviamente, né? Mas não podemos esquecer que todas elas, né, se desequilibra fisiologicamente, né, todas estão interligadas, né? Alimentação e exercício. Eu não podia deixar de falar de alimento, né? Como sempre. Alimento é energia para o corpo material. Energia move, cria, preserva e permite agir. O alimento de hoje é o sangue de amanhã. Alimentar o espírito é agir para o bem. O exercício do corpo equilibra a matéria. O exercício do espírito harmoniza a alma. O fitness espiritual é viver em comunhão com Deus. Eu gosto dessa imagem aí, dessas pedrinhas equilibradas. Eu nem sei se é verdade ou é montagem, mas se alguém teve paciência para fazer um negócio desse e conseguiu, meu Deus do céu, se isso aí é possível, será que a gente consegue equilibrar o espírito, né? Harmonizar a alma? E aí não vamos esquecer do poder da oração, né? O poder da oração nos, né, eleva, ainda que momentaneamente, enquanto a gente tá orando, né, faz a gente entrar numa sintonia completamente diferente. Vou pedir um minuto só, porque aqui ficou mais frio do que eu gostaria. Aí eu pensei assim na gente fazer um plano de saúde espiritual, né? A gente tem um plano de saúde. Quais seriam as coisas preconizadas aqui para um plano de saúde espiritual? Fora da caridade, nossa salvação. Essa é a primeira. Profilaxia do egoísmo, exercer o amor universal. Dá uma injeção de amor universal em todo mundo que é egoísta. Né? Para fazer a profilaxia do egoísmo.
Dieta do bem, pensar primeiro no próximo, né? Elimina algumas coisas que você quer, deixa de pensar em si mesmo, pensa primeiro no próximo. Né? E um pronto-socorro emergencial é a oração equilibrada. O que eu chamo de oração equilibrada? Né? É aquilo que você sabe pedir. Quando a gente chega para Deus lá e pede aquilo que é necessário para nós, quando a gente entra em equilíbrio, em sintonia com o plano espiritual superior, né? A gente tem que saber se colocar nessa conversa. Né? A oração é uma conversa nossa com o plano espiritual superior. Uma oração equilibrada é quando a gente está sabendo exatamente o que está acontecendo conosco, aquilo que a gente precisa. Eu lembro sempre de um verso do Herbert Viana. Vai sempre ter alguém com mais ou menos tudo que se pode ter. Vai sempre sobrar faltar alguma coisa. Somos imperfeitos e o que falta cega para o que já se tem. É uma música que os Paralamas do Sucesso fizeram que bate fundo na minha alma. Esse é o equilíbrio, né? O que falta cega para aquilo que a gente já tem. E quando você olha para o lado, vai ter sempre gente com mais ou menos, né? Tudo. Aí o Clive Staple Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, ele era um filósofo, se tornou durante um tempo ateu. Depois o Tolkien, né? Tolkien, o famoso Tolkien aí do Frodo, né? Daquela coisa toda. Saúde, aí, num determinado momento, ele é chamado de volta, dá um clique na vida dele, ele que era ateu se torna um cristão fervoroso. Saúde espiritual do indivíduo é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Achei essa frase legal. E aí fui buscar algumas referências lá, achei na internet umas regras de saúde, estamos terminando, do André Luiz. Guarde o coração em paz, à frente de todas as coisas. Não vamos esquecer, todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Nós temos só um empréstimo. Temos um corpo emprestado, temos uma casa emprestada, temos uma família emprestada, temos uma responsabilidade momentânea, né? Então, acalma a tua alma frente a todos os problemas. Tem fraudemia, tem pandemônio, tem pandemia, tem políticos se locupletando, desviando dinheiro, fazendo bobagem. Todos esses patrimônios pertencem a Deus e tudo isso é transitório. Apoiar-se no dever rigorosamente cumprido. Não tem equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Então, é aquilo que você deve fazer. Né? Não é aquilo que você pode, a gente pode exercer o livre-arbítrio e não fazer aquilo que deve. Né? Mas o dever cumprido é um grande equilíbrio espiritual. A oração, a prece, é a luz na defesa do corpo e da alma. Né? Aí eu sou obrigado a lembrar de um espírito luminoso e iluminado que passou pela nossa vida, que é a Dona Rosária, que viveu nessa vida agora, já está no plano espiritual. Ela viveu como avó da Rosana. Então ela chegava aqui em casa, quando ela vinha passar uns tempos aqui em casa, ficava uma harmonia que você não imaginava. Né? Aí um belo dia a avó Rosária, filha, chamava a Rosana de filha, né? Filha, eu queria acordar mais cedo, eu estou dormindo muito. Avó, por que a senhora quer acordar cedo? Aproveita, descansa. Não, filha, não dá para rezar tudo que eu quero rezar durante o dia. A dona Rosária cultivava o hábito da oração, ela pegava lá uma listinha. Né? Não dá tempo de rezar tudo que eu quero rezar. E a minha casa ficava iluminada e equilibrada com a oração daquela senhora maravilhosa. Bom, vamos ocupar o tempo com um trabalho proveitoso, né? A gente tem que descansar, né? Mas a sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Então, se você está ocupado fazendo alguma coisa a favor dos outros, ou a favor de si mesmo, do seu desenvolvimento, né? Descanso que é necessário, porque a preguiça é uma coisa desagradável. Ela leva a gente para o desequilíbrio. Estudar sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Renovar a ideia renova as células orgânicas. E tem uma coisa que a ciência falou agora, que era um mito. Dizia que a única células que não se desenvolvem são os neurônios, e descobriram que nunca se para de produzir até neurônios. E o mal do século agora, né, da senescência natural progressiva, o tal das doenças cognitivas, inclusive eu fiz uma palestra uma vez sobre esse negócio aí,
As sinapses elas vão se perdendo aqui no cérebro porque a gente não usa. Então, tem umas regrinhas fáceis. Renova suas ideias. A gente ficar com aquela ideia fixa, né, fixado numa ideia, prejudica, envelhece o cérebro, causa doenças cognitivas, que é uma coisa... E tem um estudo aí, né, se eu não estou enganado, foi Divaldo que publicou um livro lá sobre isso, dizendo que uma grande causa do Alzheimer é quando a pessoa se arrepende das coisas que fez e se fixa no arrependimento. Fica arrependida, fixada no arrependimento. O arrependimento é um estalo muito importante. Arrependeu? Muda, troca, faz de novo, refaz, reformula, anda, não fica parado no arrependimento, na autoacusação, tal, porque isso aí vai destruindo as sinapses do cérebro. Olha que coisa maluca, importante. Né? Evite a cólera, caindo nas sombras do baixo nível. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós, né, temos sido carinhosamente tolerados pela bondade divina. Deus perdoa, 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 ainda bem, né? E milhões de vezes a gente tem que conservar o coração no vinagre da intolerância, provocar a própria queda na morte inútil. Bom, olha, maledicência, gente, que coisa louca, né? Como a gente está ouvindo isso. É uma coisa extraordinariamente arrepiante. Nós e eles, né? E aí eu saio falando um monte de bobagem, eu já ouvi cada coisa, mas cada uma aí que o lodo agitado atinge a quem o revolve. Sempre que possível, respire, né? O oxigênio é precioso alimento, a limpeza é simples obrigação. Aí, de novo, né? Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. E se a gente tiver que alimentar nossa alma, vamos alimentar nossa alma de bons pensamentos, vamos alimentar nossa alma com oração, mas vamos alimentar as pessoas que estão em volta com o desejo de que cada um possa fazer aquilo que está ao seu alcance e, se a gente tiver que ser assim, exigente, vamos ser exigente conosco mesmo, né? Porque com as pessoas que estão em volta, o que a gente precisa é exercer a tolerância, a resignação, a compreensão e a caridade. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha preparado para falar com vocês hoje. Como sempre digo, quando a gente pega um tema desse, ele é muito mais reflexivo, né? Vem num momento muito importante aqui da minha vida, em que eu estou com minha mãe e a minha sogra, as duas com Alzheimer dentro de casa, num momento tenso como esse. Felizmente, as duas já tomaram suas vacinas e agora vamos saindo desse pandemônio e entrando numa fase nova da humanidade. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Muito obrigado pela presença, paciência, audiência e compreensão. Ô, Pedro, Oi. vou deixar eu perguntar, você é o irmãozão do... você falou do porquê dos regimes totalitários, né? E é complicado, às vezes a gente fica questionando tudo isso, porque com certeza a gente passa isso porque não atiramos pedra na cruz, alguma coisa desse tipo, né? Mas isso parece que me encaixa perfeitamente naquele ensinamento de Jesus. O escândalo é necessário, né? Mas aí por quem vem o escândalo? Agora, o escândalo que é necessário, e ai de quem vem o escândalo, são dois aspectos, né? O produtor do escândalo é aquele que faz escândalo sobre o escândalo. O escândalo acontece, quer dizer, a situação ruim acontece, a situação ruim pode despertar nas pessoas uma resignação, uma compreensão, né? Uma ação ativa para não acontecer. Então, no mínimo, se a gente... É o que eu falo, né? A situação externa não me define. Se tem alguma coisa que eu acho que é errada, eu não posso praticar aquela coisa errada só porque outro pratica. Ao seu nível, quando a gente fala assim de regime totalitário, para mim é uma autorreflexão muito grande o quanto eu sou totalitário e ditador com as pessoas que estão em volta. Eu, como executivo, foi um desastre. Um desastre. Produzi um monte de transformações, e ajudei um monte de gente lá e tal, mas não tinha conversa. Inclusive, a Jussânia, numa das nossas reuniões da diretoria, aí, falava assim, olha,
você pode fazer o que você quiser, desde que seja aquilo que o Pedro quer. dentro da USE. Tudo bem, era uma circunstância lá que a gente tinha uma decisão importante a respeito do livro, tinha um acordo lá com o livro consignado, etc. e tal, mas eu ainda estou aprendendo essa lição de não ser ditador, de não ser arrogante. Então, vamos ver quantas vidas eu vou precisar para melhorar isso aí. É um esforço consciente o tempo inteiro. Acredito ainda bem, né? Tenho que acreditar e me perdoo pelas bobagens que eu fiz para trás, mas me esforço para a gente não fazer as próximas. O escândalo tem que vir. E aí daquele que faz escândalo sobre o escândalo, que ele também está trazendo essa história. Legal, Walter. Queridos amigos, agora é o momento de, se alguém gostaria de se pronunciar, fazer algum comentário, alguma pergunta ao nosso amigo expositor. Por favor, fiquem à vontade e podem abrir seus microfones. Este é o momento. Você está projetando esse está no centro, é isso? Eu estou no centro porque nós temos aqui uma amiga, né? Primeiro que nós temos uma atividade presencial das 9 às 9h30 e se porventura tiver alguém que gostaria de assistir a palestra, nós fazemos a projeção no centro. Então eu estou no salão, o Edmur está na secretaria, quando tem alguém. Quando não tem, a gente vai para casa e faz ela 100% virtual. Legal. A Onesina levantou a mão lá. Então, é só um comentáriozinho. Assim, não sei o que você vai me dizer a respeito disso, sobre aquela questão de indivíduos que, eu acho que fisicamente, eles não estão doentes, mas, assim, eles criam, eu creio, né? Por conta de muita palavra, muita energia jogada criando uma egrégora aí, de assim, ai, eu tenho uma dor de cabeça, a pessoa de repente já está com aneurisma, né? Porque a situação dela tem que ser bem mais grave do que a minha para ela se sobrepor. E aí, assim, eu não sei se eu estou fazendo, me prejudicando com isso, mas geralmente quando algum médico diagnostica alguma situação minha, tipo, ai, tem um achado aqui, vai fazer um exame de coluna e acha um nódulo na tireoide, vai fazer, ai, vai aparecer um cravo, nossa, isso aqui a gente tem que mandar para biópsia. Geralmente, quando acontece isso, os médicos costumam falar que eu sou meio relapsa, porque eu falo, tá, dá para tratar? Então, olha, tireoide, por exemplo, você vai precisar tomar medicação para o resto da vida. E se eu não tomar, você vai acabar com alguns hormônios, né, que você precisa. Tá bom, então vamos tomar. Então, assim, não costumo dizer que eu tenho um problema, uma doença. Eu costumo dizer, olha, eu estou passando por uma situação, uma tireoide, um nódulo na tireoide, vou ter que extrair uns cistos aí, mas eu não costumo agregar ao meu dia a dia aquela situação. Então, às vezes eu penso, nossa, será que essa minha indiferença, né, porque é um pouco de indiferença, isso vai me trazer problemas mais tarde ou não? Porque por mais que eu me esforce em dar importância para aquilo, eu acabo esquecendo, sabe? Continuo a vida como se eu não tivesse problema nenhum, e ao mesmo tempo eu escuto algumas pessoas, nossa, essa pandemia nossa vai matar muita gente ainda, muita gente vai morrer, isso nunca vai acabar. Sabe, assim, um veneno assim, diário que eu me recuso a tomar. Não sei se deu para eu ser clara. É isso. Você abriu alguns pontos aí que, se o pessoal tiver paciência, a gente vai demorar só umas 2h30 para responder, mas tudo bem. Primeiro, tudo é a questão do equilíbrio, né? Negar as coisas que acontecem é um desequilíbrio. Você tem que negar. Agora, você se tornar refém daquela situação é um outro desequilíbrio. O exagero para... Isso não é nada. Calma, peraí. Tinha uma pessoa lá que estava com câncer no cérebro. E, puxa, a vida dela virou de ponta cabeça. Eu fui
fui tentar dar um apoio para ela e falei assim, ó, estou aqui, o que você precisar. Eu sei que não deve estar sendo fácil você passar por isso, mas sou espírita, a gente tem uns grupos de oração, se você permitir, a gente coloca lá e tal, não sei se você conhece isso, mas eu desejo que você melhore muito. Eu falei, puxa vida, você é a primeira pessoa que fala uma palavra de conforto, que as pessoas chegam para mim e falam assim, ai, não liga não, isso não é nada, se Deus quiser, você vai passar por isso. Pô, se Deus quisesse, eu já não teria isso, né? Não dá para você falar isso é nada, entendeu? Negar o que está passando é um desequilíbrio muito grande. Tá. Achar que Deus vai resolver o seu problema é outro desequilíbrio muito grande. Ter fé que Deus colocou você na melhor situação para você resolver. Agora, a gente não pode também estar na outra ponta da negligência. Então, esquecidinha, amarra um negócio aqui no dedo e fala, bom, esse é um assunto que eu tenho que cuidar. Eu sou assim também. Vira e mexe, eu esqueço meu remédio de pressão. Então, eu já levo uma cartela. Eu sou hipertenso. Então, eu vou lembrar ao meio-dia, quando começa a dar dor de cabeça, que eu não tomei o meu remédio de hipertensão. Está instalado, é uma doença. Não esquece que os remédios que dão para nós têm o nome de droga. Droga. É uma droga. Todos os remédios têm efeitos colaterais. Tem muita negligência de muitos profissionais de medicina que o cara olha só aquela coisinha. Então, chegou um momento da minha vida lá que eu estava tomando uns 5 ou 6 comprimidos diferentes. Aí eu levei, estava com muita dor, levei a bula, né? E tinha lá, o cara me receitou um negócio ó, que eu olho na bula e falo assim, isso não pode tomar com aquilo. Quando eu levei para um médico a minha listinha, que eu coloquei todos os efeitos colaterais bem na mão dele, ele deu uma lida aqui, jogou para o lado e, pufa, me receitou um negócio. Meu Deus, que responsabilidade. Então, tem isso, a gente é responsável por tomar conta de si mesmo, por enfrentar com resignação aquilo que a gente não pode mudar, mas ter a coragem, a disciplina e o comprometimento para mudar aquilo que a gente precisa. Eu gosto muito dos alcoólicos anônimos, né? Deus me dá força, né? Deus me dá força para mudar o que eu tenho que mudar e resignação para aceitar aquilo que eu não posso. E coragem para enfrentar o que eu tenho que fazer e a busca do conhecimento para saber discernir aquilo que eu consigo e que eu não consigo. Equilíbrio não é fácil. O equilíbrio pode levar a gente a uma estagnação, a gente achar que, né, não, eu estou resignado. Esse é uma outra armadilha. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Em menos de 2 horas e meia. Não, respondeu sim, assim, eu não chego a ser negligente, mas eu procuro continuar vivendo sem não, mas esse negócio tornar que você aquilo maior. Você não pode se tornar refém daquele negócio. Você lembra do Chico? Ele estava no avião lá, né? E deu pane, todo mundo, eu vou morrer. E o Chico, eu vou morrer. Oi, mano, o que foi, Chico? Aparece para ele. Eu vou morrer. Um dia vai mesmo, mas morre com dignidade. Morre com educação. Morre com educação, com dignidade. Ou seja, estou sofrendo. Tá mesmo. Você pediu, você precisa, você merece. Mas eu preciso acordar, preciso fazer minha higiene pessoal, preciso me alimentar. Eu não vou viver só por conta de um nódulo que apareceu, que eu posso ter fé suficiente para que ele estabilize ou desapareça. Né? Exato. Não é ser indiferente, mas também não é dar o peso exagerado que é aquela situação, né? Porque o peso exagerado também é desequilíbrio. Pois né? Mas muito obrigada, Pedro. É isso, prazer. Acho engraçado, Walter, quando a gente está sentado aqui, né, nessa situação, parece que a gente tem resposta para tudo, mas as coisas vêm sopradas. Verdade. Pedro, eu gostaria de parabenizar, né, antecipando aí talvez o comentário de alguns dos nossos queridos amigos que estão conectados, pela sua exposição, porque as citações, né, o material que você trouxe, ela tem uma aplicabilidade imediata na nossa vida. Essa questão do equilíbrio espiritual, que pode somatizar no corpo, outros desequilíbrios, é óbvio, isso tem uma fundamental importância no momento que a gente está vivendo, né? A Onesina falou essa questão das notícias que são veiculadas nesse momento difícil da pandemia, né? Que a gente não é obrigado a
beber desse veneno, né? Exatamente. Exatamente. Assim, então, parabéns, Pedro. A sua palestra, eu já até faço um convite, né? Uma sugestão, melhor dizendo, né? Para todos os nossos amigos que estão conectados, que compartilhem o vídeo, né? Porque ele vai ser disponibilizado no grupo. Compartilhem o vídeo para seus amigos, porque você trouxe muita informação interessante do nosso Eu vou pegar esse Brasil. link aí, Walter, e vou plugar lá na USE também. Tá bom. Essas coisas Claro. aí, alguns links que vocês têm. A gente dá o direito autoral, que foi uma coisa que essa é a função também, né? A gente tem que pular com... Mas maravilhoso, Pedro. Parabéns. Obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui. Isso valeu mais para mim. Oi? Sou eu de novo, Pedro. Reforçando as palavras do Walter. Parabéns, e um tema bem a calhar para esse momento que a gente está vivendo, né, de doença, e também pegando um gancho lá da Onesina, a gente nem pode subestimar, nem superestimar a situação que a gente está vivendo. Porque o que a gente está vendo é pânico, muitas pessoas falando, é uma tortura mental direta, né? Então, o psicológico seu, o emocional seu, vai lá embaixo, e isso já está provado cientificamente quando você é emocional. Abaixo, o seu sistema imunológico também é extremamente prejudicado. Então, a gente precisa mudar esse nosso pensamento, que aí, voltando naquela questão do ditador, quem são os ditadores? De repente, você citou seu exemplo, mas todos nós temos a nossa parte de ditador. Aí começamos a cobrar dos outros. O que nós estamos fazendo para melhorar essa situação? Exatamente. Agora, deixa eu dar um testemunho aqui, ó, rapidão. Há 2 semanas atrás, 10 dias depois que eu tomei a vacina, 2 pessoas na empresa onde eu estou trabalhando testaram positivo para a Covid, né, e uma delas, quem mais trabalhou, fui eu. Ela estava em casa, eu já estava há 10 dias da vacina, aí a empresa sugeriu, eu fui lá, testei e deu positivo. Camarada, dá um arrepio na espinha. Fiquei desesperado. Juntei a Rosana aqui, falei, meu Deus, será que eu passei? Porque a pessoa mais próxima que está comigo é a Rosana. Fui para lá, fui fazer um segundo teste, deu negativo. Aí, olha, um positivo, um negativo. Ligo para o meu tio que é médico. Não, você fez 2 testes errados, que quem tomou a vacina tem que fazer esse outro teste. Lógico que esse vai dar... Um não vai pegar, o outro vai pegar, papapá, fiz um terceiro. Em 4 dias eu saí do inferno para o alívio e eu vivi. Tive que ficar um dia inteiro trancado dentro do quarto. Falei, meu Deus, se eu tiver que passar 14 dias aqui dentro do quarto trancado, vai ser... Então, eu entendo o pânico. É isso que eu quero dizer para vocês. O medo é natural, o que a gente faz com medo é uma opção, né, e cada um usa isso com o seu recurso, e não dá para a gente ficar falando para as pessoas, não fica preocupado, não faz isso, não faz aquilo. O máximo que a gente pode fazer é tentar apoiar, porque na maçonaria, lá na minha loja, 2 pessoas passaram por exatamente a mesma situação, um ficou 28 dias internado, em coma, e escapou, e o outro voltou para o plano espiritual. É uma realidade. Então, a nossa realidade é que, enquanto nós somos espíritos eternos, um dia nós vamos voltar para lá. Mas a gente quer postergar essa data ao máximo que a gente pode. Esse é o ponto. Deixa eu falar um pouquinho, Pedro. Fala, Queria agradecer, muito boa a palestra, muito bem colocada para esse momento, mas nós temos vivido esses momentos de pandemia mesmo, muitos amigos, muitos parentes nossos já indo para o plano espiritual, e nós, como espíritas e compreensivos que somos da necessidade que nós tivemos nesse momento de receber, nós temos que passar para os nossos... Quem vem perto de nós, talvez essa tranquilidade que a Onesina falou, eu também sou assim, sabe? Eu não entro em pânico, já tivemos óbito na família por Covid, eu fui uma primeira que tive Covid na minha cidade, tive um problema muito sério de preconceito, enfim, tudo. Mas nós, como espíritas e compreendendo esse momento, nós temos a obrigação, para uma pessoa, para 2, o que a gente puder. Então, o que a Onesina falou, eu também, Onesina, sou como você também. Nós temos que ser tranquilos, né? Nós temos que, nesse momento, estar
Pedro, muito bem colocada a sua palestra, as suas falas, e foi Obrigado. muito bom. Muito obrigada, viu, Pedro? Eu Obrigada agradeço a todos oportunidade. vocês, viu? Foi a provocação do Edmur que me fez refletir sobre essas coisas todas. Eu já virei marciano, né? Então, sempre que o marciano está aqui, o terráqueo tem que estar junto. Agradeço a presença dele. Claro. O terráqueo A sou eu, Nussária meu nova, amigo que ela não Marciano. sabe da brincadeira que eu faço. Eu sempre chamava o Macário, ô terráqueo, terráqueo. Pô, por que você está me chamando de terráqueo? Você nasceu na Terra. Eu falei, você também. Eu falei, eu não, eu nasci em Marte. Eu caí aqui numa nave espacial. Caiu de Virou a nossa paraquedas aqui. brincadeira aqui, carinhosa. O Pedrão é amigo do coração, embora a gente tenha algumas opiniões divergentes, Ainda bem, né, que eu Macário? acho Fica extremamente gostoso. salutar. Claro que é salutar. Com as opiniões diferentes que você se aprende. Pedrão, grande abraço a todos vocês. Bom domingo. Perdi um pedaço, mas como foi gravado, eu recupero. Muita paz com vocês, gente. Fique com Deus. Valeu. Também queria agradecer ao Pedro, agradecer a todo mundo aqui presente e desejar uma vida sadia e feliz para todos nós. Gratidão. Ok. Pedro, por gentileza, você poderia fazer a oração final para nós encerrarmos esse nosso encontro? Claro. Meus colegas, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao plano superior e agradecer aos espíritos emissários de Jesus que se fizeram presente, nos intuindo, abrandando os nossos sentimentos, proporcionando esses momentos maravilhosos de reflexão, de carinho entre todos nós, que nos ajuda a fortalecer a nossa fé, a nossa compreensão, né? O nosso desejo de fazer as coisas corretas e aprofundar o nosso conhecimento a respeito dessas coisas importantes que estão acontecendo, que estão ao nosso redor. Pedimos esses espíritos que nos fortaleçam no dia a dia para que a gente consiga sair dessa corrente de ódio, de medo, né, de revolta que muitas pessoas têm a respeito dessa situação maravilhosa que a humanidade está passando. Esse momento único em que todos foram reduzidos a pessoas dentro de uma mesma circunstância. O grande aprendizado que nós estamos vivenciando agora é a consciência de que estamos todos conectados. Essa sensação, esse sentimento, essa experiência, ela é única, singular e extremamente importante para todas as coletividades. De repente, nós nós percebemos que nós não podemos tomar uma decisão egoísta de resolver o nosso problema, porque ele não é suficiente. Para que a gente, como coletividade, como humanidade, como habitantes do planeta Terra, estamos aprendendo aqui a exercer uma ação coletiva em escala mundial. Não que a humanidade não tenha passado por situações assim, de dimensões tão gigantescas quanto essa. Já houveram outros momentos semelhantes. Mas esse contexto em que as informações fluem na velocidade que flui e a gente sentir e perceber a dor e o que cada ser humano está passando, nos torna mais próximos, nos remete a reflexões profundas do propósito, do objetivo e da necessidade que nós temos de pensar no ser humano e pensar na humanidade de uma forma mais ampla, mais conectada, acima de tudo. E que, não tenho dúvida nenhuma, o resultado final disso é que todos nós estamos nos voltando cada vez mais para as necessidades espirituais, para o plano espiritual, para o nosso grande propósito de crescimento.
Agradecemos a Jesus pelo governo desse planeta desde sempre, pelo carinho, pelo cuidado, e todos os seus emissários que estão agindo heroicamente nesse momento de transe, despertando consciências, aprofundando o conhecimento e amadurecendo a todos nós no caminho da evolução espiritual. Em seu nome, damos por encerrada essa reunião de hoje. Que assim seja.